Exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Então vamos fazer o seguinte, pra gente torcer, pra gente poder ficar feliz, pra gente pular bastante, o que tem que acontecer? O nosso corpo tem que estar em dia, sem dor no joelho, dor nas costas. O joelho tem que estar bom, né? viu? Você dá aquele salto, fala, Você, no sofá, daí você vai comemorar o gol, ai... Mas pensou? Não deu bom aqui, Como sabe? é que você tá? Você tá médio? Vamos fazer o seguinte, se você sente algumas dessas dores, já aproveita para começar a mandar mensagem 12996057731, porque a gente vai falar da saúde dos nossos músculos e ossos. Quando a gente envelhece, muita gente pensa automaticamente em algumas limitações. Mas envelhecer não significa perder força, autonomia ou qualidade de vida. Que o envelhecimento transforma o sistema músculo-esquelético, isso é indiscutível. Mas sabe aquele conceito de que sentir dor faz parte da idade? Já pode ir esquecendo isso, tá? Compreender as mudanças do tempo é o que garante saúde em todas as fases da vida. Então agora a gente vai entender o que acontece com os nossos músculos e ossos ao longo da vida. E quem esclarece todas as dúvidas é o cirurgião de joelho, Reinaldo Cataiose. Seja muito bem-vindo, doutor. Aceitei seu sobrenome? Acertou. Acertou, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Prazer. Tudo bem, doutor? Prazer. Fica à vontade aqui com a gente. Estamos nesse clima da Copa, você deve entender, né? Porque se fala nisso. Ah, é verdade. O pessoal esquece um pouco da saúde, né? Mas não pode esquecer. E acho que quando a gente entra nesse momento esportivo também, todo mundo lembra um pouquinho de alguma atividade física, dá uma animada um pouco, né? Às vezes a voltar pro esporte, aí, a fazer algum exercício, Fala né? assim, quanto tempo será que eu não jogo uma bola? Exatamente, então, exatamente. Acho que é um fator positivo, né, desse clima que a Copa traz nos pra proporciona. gente. Ou parei de jogar bola porque meu joelho doía, Exatamente. tem muito disso também. Ô, Verdade. doutor, falando nessa questão do envelhecimento saudável, antes o problema já tá lá e tá instalado, a gente já pode começar antes desse envelhecimento dos 60, dos 70 anos, fazer alguma coisa para ter, quem sabe, uma reserva de fortalecimento nos nossos ossos? Sim. Então, hoje em dia, né, o que a gente se depara muito é o problema que é a sarcopenia, né? Antigamente o foco era sempre na osteoporose, né? O medo do osso ficar fraco, de ter fratura. Só que hoje, na verdade, a gente foca muito mais na preservação da massa muscular, porque com a massa muscular preservada, automaticamente a gente também tem uma proteção óssea e da cartilagem também maior, né? Então, estudos hoje atuais mostram que há uma equivalência muito grande em relação à artrose e à perda de massa muscular, né? Então, a gente observa que a pessoa que tem menos músculo, ela vai ter mais chance de desenvolver artrose, osteoporose, em comparação a uma pessoa que tem menos músculo. Então, assim, o que a gente tem, o principal fator mesmo para preservar a massa muscular é evitar o sedentarismo, né? Fazer atividade física, entre outros fatores de cuidados em geral da saúde, mas o sedentarismo é o mais agravante, assim, para você evoluir com mais precocidade para a sarcopenia, né? Obviamente, a perda de massa muscular está atrelada também a alguns fatores hormonais, como na mulher a queda do estrógeno, no homem a queda da testosterona, mas em via de regra geral, a partir dos 30 anos, mesmo com índices hormonais normais, a gente já tem uma tendência a ir perdendo massa muscular. Então, o ideal é que a gente sempre estimule, né, com fortalecimento, com a musculação. Eu acho que esse aí é o principal fator que vai prevenir outras doenças osteometabólicas e melhorar a qualidade de vida, né, com a idade, assim, com o avanço da idade. Você falou, eu ia falar exatamente sobre isso, né? 25, 30 anos a gente já começa a perder colágeno, já começa a sentir o corpo um pouco mais flácido, né? Sim, exatamente. Você já não tem mais aquela coisa de ter tanto fôlego, principalmente se você não faz atividade física, e começam muitas dores. Hoje as pessoas estão muito sentadas, né? E ficam muito tempo assim no celular, e a gente tem visto muitos problemas nas costas,
nos joelhos. Doutor, Exatamente. o que a gente pode observar nesse período, principalmente para que a gente não tenha uma artrite, uma artrose antes da hora? Assim, o que acontece com o nosso músculo, com o nosso corpo? Então, assim, o sinal inicial de uma doença dessas, principalmente da artrose, né, assim, é a dor articular mesmo, né? Então, muita gente acaba negligenciando a dor e vai mascarando o problema tomando paliativo, né, remédio anti-inflamatório, analgésico. E então, assim, a dor é o primeiro sinal. E aí a evolução vai, geralmente, quando a gente pega, né, no início, assim, um quadro que a gente vê que está tendo uma lesão, a gente consegue, não é que reverter, mas a gente consegue estabilizar bem e aquilo não evoluir, né? Mas o problema é que quando a gente muitas vezes vai pegar, o quadro já está muito avançado. Aí a gente já não consegue restaurar, né, uma articulação que já evoluiu para artrose. A própria osteoporose também, quando a gente já vai para um estágio muito avançado, a gente já não consegue reverter com tanta eficiência. Por isso que, assim, o tratamento ideal é a prevenção, né? Não negligenciar a dor, eu acho que está sempre fazendo, né, seu check-up certinho. As pessoas fazem muito check-up do cardiologista, mas esquece de fazer o check-up ortopédico, né? Que isso também é importante. Agora, sobre a osteoporose, acho que o exame principal a ser feito é a densitometria óssea, né? Que é um exame onde a gente vai vendo a densidade do osso e ali vai dando alguns padrões que a gente vai vendo a chance, né, dessa pessoa ter mais fratura. Isso que é o exame que a gente tem hoje mais para direcionar. E, doutor, você falou da questão de fratura e depois da prevenção. O que a gente escuta, ou pelo menos escutava muito antes, é que assim, a pessoa mais idosa, se ela sofrer uma queda e quebrar um osso, independente de onde for, é muito mais difícil colar, é muito mais difícil ter essa recuperação. É isso mesmo? Uma pessoa mais idosa, é difícil fazer essa regeneração, não sei se é assim que fala, ou não tem diferença com um jovem? É mais outras complicações que podem acontecer? Existe a chance de regeneração, é normal, né? Obviamente uma criança, ela gruda o osso muito mais rápido, né, do que um paciente mais idoso, mas a consolidação, a regeneração do osso, ela vai ocorrer, né? E, assim, é até importante falar sobre isso, né, porque a gente, a fratura, né, no idoso, pelas quedas, ela pode responsável até por causas, infelizmente, a óbito, assim, né? Então, é uma patologia que, infelizmente, o desfecho pode ser trágico se não for bem cuidado. Então, por isso que acho que é importante tocar nesse assunto também. Inclusive, né, o sistema público de saúde gasta milhões com isso aí, devido a essas fraturas por osteoporose, né? E então, assim, prevenir isso é a melhor maneira de tratar, né? Porque, infelizmente, o osso ele vai grudar, mas o problema é que o paciente, dependendo do estágio dele, mais idoso, metabolicamente, ter que ficar acamado por aquele tempo e tudo, né? Para o tratamento da fratura, isso deixa ele metabolicamente mais frágil também, né? Mais chance de outras doenças acontecerem, e aí às vezes o desfecho não é tão bom. Mas consolidar, ele vai consolidar a fratura, sim, entendeu? Tem perguntinha para você, doutor? Coloca pra gente, diretora. Boa tarde, meninas. Tenho osteopenia no joelho e lombar. Seria bom tomar vitamina D e cálcio continuamente? Eu ia falar exatamente isso sobre o cálcio, alimentação, né, doutor? Isso é importante também, né? É uma base, assim, fundamental, né? Então, a gente, como já tem um diagnóstico de osteopenia, que provavelmente já deve ter feito um exame, que é a densitometria óssea, né? A osteopenia, não sei se todo mundo sabe, mas ela é um estágio que antecede a osteoporose. Então é importante tratar, quando já descobriu que tem osteopenia, tratar com isso. E o tratamento, né, em via de regra, é uma dieta rica em cálcio, vitamina D, e a gente tem hoje medicações, né, suplementos que tem cálcio, que tem vitamina D,
E a própria atividade física em si também é um fator que a gente vê que ajuda também ao controle dessa evolução da osteopenia para não virar osteoporose, né? Agora, a dor lombar e a dor no joelho não é culpa da osteopenia nem da osteoporose, por incrível que pareça. E essa condição, ela não causa dor, né? Causa dor quando tem uma fratura no osso. E essa dor geralmente é do quê, doutor? Sedentarismo, a forma que você exercita o corpo? Então, ou não? geralmente é que a gente tem que dividir bem os termos, né? Geralmente a dor, ela é pela artrose, pelo desgaste da cartilagem. E isso gera muita dor. A osteopenia e a osteoporose, ela não causa dor, né? Ela infelizmente sujeita a pessoa a ter uma fratura, mas ela não dá um sinal de alarme assim em relação à dor. Mas aí a gente avalia isso aí, por exemplo, a pessoa que por uma queda da própria altura, uma queda de baixa energia, ter uma fratura, isso significa que a gente pode estar diante de um quadro de osteopenia ou de osteoporose, né? Então, isso que a gente acaba muitas vezes descobrindo quando já aconteceu algum problema, né? Isso que é o problema mesmo, né? A gente tem, diretora, dá tempo de mostrar a diferença dessa parte óssea de um adulto para um jovem? A gente tem ó, aqui, né? Tá na telinha E aqui. você consegue Isso. explicar pra gente, doutor, o porquê que fica mais frágil mesmo? Então, exatamente, o que acontece aí na foto, né, a gente vê do lado aqui da esquerda, pelo menos pra gente aqui, que está em azul, o osso, ele tem toda uma arquitetura, né, que dá estabilidade do osso. Tem um trabeculado bem definido, tem uma cortical bem espessa ali, que é aquela borda em volta do osso. O que acontece na evolução é um desequilíbrio. A gente sempre tem as células que absorvem a matriz óssea e células que vão produzir o osso, né? Sim. Que são os osteoclastos que produzem osso e os osteoclastos que reabsorvem e os osteoblastos que produzem osso. E aí o que começa a acontecer é um desequilíbrio. A produção passa a ser menor e as células, né, os osteoclastos, eles começam a agir mais do que os osteoblastos. E aí vai dando essa mudada na arquitetura óssea, a gente vê, né, nitidamente que o osso vai ficando menos denso, né? Por isso que vai evoluindo com uma fraqueza maior. E é por isso que precisa de atenção, cuidado. A gente falou das quedas e por isso que você de casa, você que é idoso, precisa se adaptar, né? Precisa adaptar a sua casa, adaptar seu lar, você que tem a avó, o vô, Sim, isso é a mãe, o importante pai. E inclusive eu vou convidar você, doutor, para a gente poder assistir juntos uma reportagem. Nossa repórter foi uma casa de idoso, totalmente Legal. adaptada, exemplo. Vamos lá? Vamos lá. Com o avanço da idade, detalhes que muitas vezes passam despercebidos podem se tornar um grande risco. Escadas, pisos escorregadios, paredes sem corrimão. E hoje eu estou aqui na Casa de Repouso Antônio de Pádua, em Cachoeira Paulista, para te mostrar que esses detalhes fazem toda a diferença na qualidade de vida dos idosos. E eu convidei a Eliane, aqui da Casa de Repouso Antônio de Pádua, para a gente falar dessa questão da segurança com os idosos. Eliane, vamos dar uma caminhadinha aqui por esse corredor. Quantos idosos vocês recebem aqui atualmente? Atualmente são 23 idosos. O mais recente chegou essa semana, o seu Davi. Olha que lindos. E há uma preocupação principalmente com a segurança deles, né? Para que não haja quedas, para que não haja algum empecilho ali, para que eles consigam caminhar bem e quem está na cadeira de rodas também consiga se movimentar, né? Sim, com certeza. Nós temos tido esse cuidado de organizar o espaço para que essa mobilidade, autonomia para eles se locomoverem aconteça, né? Mesmo aqueles que estão na cadeira de roda, precisam de algum acompanhamento, mas que eles conseguem se movimentar. Então, por exemplo, essas barras, elas estão em todos os corredores, né? Nos quartos, próximos ao banheiro, eles têm a barra de segurança, também há rampas em todos os espaços, podem verificar depois, né? Por acesso ao refeitório, aos quartos, aos banheiros, até mesmo nos espaços exteriores, que nós temos lá o jardim da Tia Nelly, a sala de convivência, todos com rampa e com as barras de proteção. Essa sempre foi uma preocupação de vocês aqui da casa? A princípio, até que a gente, assim, essa instituição ela tem vai fazer 86 anos. Então, antigamente, em outros momentos, isso não era assim, uma prioridade, isso ainda não estava, né, na onda, no contexto, né, de fazer isso. Mas conforme as coisas foram
acontecendo, as necessidades foram surgindo, a diretoria foi se organizando para isso, para colocar todos esses aparatos para facilitar essa mobilidade, essa qualidade de vida para eles, né? E Eliane, você observa realmente uma autonomia maior deles com esses acessos, com essa acessibilidade, com as rampas, né, para eles se locomoverem? Você percebe que eles têm essa segurança maior? Sim, certamente. Mas, assim, ainda há alguns que a gente precisa falar, segura na rampa, olha, vamos trocar a calçada, vamos tirar esse chinelo, vamos colocar o tênis, porque isso também favorece, né? Mas eles já vêm, inclusive a gente tem uma senhora que tem uma deficiência visual, embora ela tenha sempre com um cuidador ao lado, mas quando ela vem, ainda com o cuidador, ela vem segurando na barra, né? Então eles já vão, assim, se familiarizando com esses recursos para a própria segurança, né? Interessante que você falou, Eliane, da questão do calçado. Muitas vezes isso passa despercebido, né? Sim. É uma questão também que pode enroscar ali, promover uma queda. Muito bem lembrado. Sim, com certeza. Alguns gostam muito daquele conforto do chinelinho tipo havaiana. Então é um trabalho da gente fazer com que eles comecem a usar o tênisinho fechado, aquele tipo meinha que sem cadarço, para favorecer até para eles mesmos esse uso, né? Mas ainda é uma aprendizagem para eles também, porque muitos querem ficar com o chinelinho. Eliane, já aconteceu, né? Já teve algum caso que vocês precisaram adaptar alguma coisa, que vocês viram que não estava ainda 100% para eles? Sim, são duas situações. A questão da contenção, porque nós não temos ainda assim, algumas cadeiras de rodas de uma forma mais adequada para essa contenção. Então a gente tem uma senhora, Dona Dalva, por exemplo, ela precisa dessa contenção para a cadeira, porque ela já não tem aquele tônus muscular, embora a fisioterapeuta, né, faça todo um trabalho, para ela não cair da própria cadeira. Porque já aconteceu a Antônia, por exemplo, de cair de própria altura, né? Então ela teve um tempo também, precisou ficar na cadeira com contenção, na própria cama. A gente precisa fazer ajustes com grade com essa contenção para que elas à noite não caiam, ou até mesmo durante o dia no momento do sono. Então isso foi necessário, essas adaptações. Pode parecer, né, detalhes, mas é para dar uma melhor qualidade de vida para todos eles. Com certeza, faz total diferença, né? Um tapete que tropeça, uma queda simples, pode ter uma consequência grave. A Maria Eduarda é a responsável, né, por levar essa qualidade de vida mais adiante, o fortalecimento muscular, para que a acessibilidade seja também, né, um dos pilares da qualidade de vida dos idosos, né, Maria? Como que você trabalha tudo isso aqui? Então, aqui a gente faz, né, um programa de exercícios focando na individualidade de cada idoso e focando naquilo que ele mais precisa. Então, a gente faz os exercícios de fortalecimento, de propriocepção. E a Eliane estava falando, né? Aqui é todo adaptado com as barras, com as rampas, mas aquele idoso, né, que ainda consegue caminhar, ele precisa desse fortalecimento, esse equilíbrio, para que use a barra com responsabilidade, que ande pela casa, né, sem tropeçar, sem muito enfraquecimento. Isso também é muito importante. A gente faz treino também, né, de caminhada e sempre estimula a utilizar a barra, demonstra, né, o cuidado com as rampas, e a gente também tem feito a caminhada na rua para que eles se adaptem aos diversos, né, nível de calçada, aquela buraquinho que tem na calçada. Então a gente faz esse trabalho com eles. Eu tô aqui, ó, bem pertinho da Dona Teovina para a gente falar sobre essa questão da acessibilidade, se ela se sente segura aqui na casa de repouso, né, Dona Teovina? A gente viu que tem muita acessibilidade aqui. Tem as rampas, tem as barras para vocês se segurarem. Tudo isso faz a diferença para vocês se sentirem mais seguros? Sinto muito bem, graças a Deus. Cheguei muito doente aqui, graças a Deus estou bem. A terapia que ela faz em mim, né? Gente, muito bem, só que eu sinto tristeza e vontade de sair. A Maria cuida da senhora, né? Ela faz esse fortalecimento para a senhora conseguir caminhar mais facilmente. Ela leva a gente, sair com ela, pegando a mão da gente assim, quando eu não estava andando bem, sabe? Agora estou andando, graças a Deus. Eu sinto muito bem com ela, graças a Deus.
isso é importante, a gente adaptar nossa casa, cuidar das pessoas que a gente ama, lembrando que envelhecer é um privilégio, então que a gente saiba fazer da melhor forma. O doutor estava conversando com a gente aqui e a gente vai colocar para vocês aí no Instagram uma dica que o doutor falou o seguinte: ele vai ensinar para você aí em casa um exercício, uma forma de você entender se você está com esse joelho bom, se a coluna tá boa, é isso, né, doutor? Exatamente, para avaliar a sarcopenia, né? A gente vê se está todo mundo com força. Boa, então daqui a pouquinho no nosso Instagram. Isso, doutor, muito obrigada pela sua vinda, obrigada por ajudar a gente, o pessoal de casa. Seja sempre bem-vindo no Viva Tarde. Obrigado pelo convite, espero ter ajudado aí, né, a orientação um pouquinho pessoal para o público de casa e agradeço o convite. Com Obrigada, certeza, viu, doutor? os contatos do doutor estão aparecendo aí na sua tela. Boa!